Nossa história tem três pessoas importantes para a libertação do povo de Israel. Moisés foi um grande líder do povo de Deus do Antigo Testamento. Era servo de Deus. O faraó Ramsés era o rei do Egito. Os reis dos egípcios eram considerados como um deus. Pessoas escravas. Pessoas escravas eram trazidas de reinos que foram conquistadas pelo poder do Egito. Isso significa que as pessoas tinham de trabalhar muito sob o poder de outra pessoa. Elas não recebiam salário ou ganhavam muito menos do que era merecido pelo trabalho realizado. O trabalho escravo era muito pesado e com muitas horas de trabalho. Além desses três personagens, temos um importante instrumento de libertação, o bordão, um cajado de apoio que era muito usado por peregrinos e pastores que cuidavam de ovelhas. Moisés tinha um bordão. E não podemos esquecer o local. O povo de Israel estava no Egito. Egito era potência mundial, rodeado de grandes monumentos e cheio de prosperidade territorial e material. Era o centro mundial da engenharia, matemática e astronomia. Depois que foram libertos, eles foram para o deserto. Deserto, lugar onde recebe muito pouca chuva e por isso difícil ter vida e de sobreviver. Vamos à história? Naquele tempo em que os hebreus se multiplicaram muito, por isso foram tratados como escravos para tentar conter o numeroso povo. Por isso eles viveram escravos sob o poder do faraó. E assim estavam muito aflitos, pois, além de trabalhar como escravo, foram obrigados a criar a palha para secar os tijolos. Isso fez com que tivessem mais horas de trabalho. Assim, passavam por muito sofrimento e clamavam a Deus para os ajudar. Deus ouviu o clamor deles. Deus chegou até Moisés no Monte Sinai, onde estava pastoreando o gado da família de sua esposa. Então, Deus pediu que Moisés voltasse para o Egito, para que ele mostrasse ao povo que Deus ouviu o clamor deles. Mas Moisés disse a Deus que o povo não ia acreditar nele. Moisés estava com seu bordão no encontro com Deus. E Deus falou com Moisés que mostraria ao povo o seu poder, pois seria uma forma para o povo voltar a fé para Deus. Então Deus mostrou a Moisés três sinais do poder dele. Os sinais. Moisés jogou o bordão no chão e ele se transformou em uma serpente. Moisés pegou pela cauda e ela se transformou em bordão novamente. Moisés colocou a mão dentro da roupa e ela ficou pálida com lepra. Ele colocou a mão novamente dentro da roupa e ela ficou limpa. Moisés deveria ir ao rio Nilo, importante para a sobrevivência de todo o país, pegar um pouco de água e jogar no chão, que essa água se transformaria em sangue. Deus também não deixou Moisés ir sozinho. Perto do Egito, Moisés encontrou com Arão, seu irmão, que se abraçaram. E juntos, já no Egito, reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e os filhos de Israel inclinaram-se e adoraram o Senhor Deus. Depois disso, Moisés e Arão foram pedir ao faraó que deixasse o povo ir por 3 dias para o deserto para celebrar uma festa no deserto, pois o Senhor Deus de Israel
pedia. O faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Mas Moisés e Arão continuaram pedindo. Faraó: Não interrompas o povo no seu trabalho. Depois disso, o faraó entendeu que o povo estava tranquilo demais, querendo sair para o deserto para participar de festas, e por isso colocou mais trabalho para o povo. Então veio mais sofrimento e mais maus tratos por parte do faraó. Então eles vieram falar com Moisés, que por causa dele o faraó estava pior. Moisés foi falar com Deus, e Deus prometeu, por mão poderosa, livrar os israelitas do faraó, da escravidão do Egito. Mas Moisés foi falar com o faraó por várias vezes, e o faraó ouvia Moisés, mas não queria deixar o povo de Israel ir ao deserto fazer sacrifícios a Deus. Deus foi mostrando o seu poder, mas o faraó não libertava o povo. Até que uma noite o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me a mim. Os israelitas se apressaram em sair do Egito, e eram cerca de 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças, e junto ovelhas, gado e muitos animais. Deus foi encaminhando o povo pelo caminho que achou que fosse o melhor, e era o caminho mais longo. Mas Deus não deixou o povo sozinho. Durante o dia, era uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Mas chegou um dia que o faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair do seu domínio. Juntou todos os carros do Egito com os capitães sobre eles, pois o Senhor endureceu o coração do faraó para que ele perseguisse os filhos de Israel. E este exército do faraó estava chegando perto dos israelitas. Estes clamaram ao Senhor e procuraram Moisés para reclamar da perseguição. Mas Moisés falou ao povo: Não temais, calma, esperem pelo livramento do Senhor. O Senhor fará mais por vós. E Deus disse a Moisés: Fala para o povo que marchem. E tu, levante o seu bordão sobre o mar, estenda a sua mão sobre o mar e divide-o ao meio, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Já de madrugada, o Senhor, com a coluna de fogo e de nuvem, foi incomodar o acampamento dos egípcios, e eles ficaram com medo e alarmados. Então disseram uns aos outros: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Assim,
O Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Parece um pouco com a nossa vida. Um perigo à vista, uma ameaça e pronto. O medo nos assalta, perdemos as estribeiras. E a confiança que talvez tínhamos em Deus se transforma em dúvida, em negação, em rebelião. E então, Deus interfere por meio de Moisés. Não temam. Fiquem parados e vejam o auxílio que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Quanto a vocês, apenas fiquem quietos e vejam. Meus amigos, esta uma das maiores lições da história. Deus exige que os israelitas não mexam um dedo, mas joguem todo o problema por cima dele. Foi o que aconteceu. E então, os israelitas viram o auxílio de Deus, viram a fuga maravilhosa que ele lhes proporcionou. Estou falando de nós. Deus age na nossa vida, podem estar certos. O problema é que não nos damos tempo de parar e ver. Confiamos demais em nós. Não nos damos tempo para ter uma conversa com Ele, para uma oração profunda, sincera, lá no fundo do coração. E não nos damos tempo de ver como Deus faz. Ficamos esperando a maneira que melhor nos convém. E Deus sabe de tudo na nossa vida e quer o melhor para cada um de nós e precisamos para isso parar, ter fé e orar a Deus, nosso Pai. Vamos orar? Querido Deus, nos perdoe quando estamos apressados na nossa vida. Ajude-nos a confiar mais em Ti e a entregarmos nossa vida, nossos dias a Ti, e quando estiver difícil, ajude-nos a termos paciência e esperar em Ti, pois sabemos que na hora certa tudo vai dar certo e acontecer da melhor forma, pois Tu queres o melhor para nós. Amém. Daqueles que